estar orando então? Pode estar orando para nós. Tá. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela confirmação, Senhor, dessa palavra, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem falado através dos pastores, tem falado comigo, Senhor, também, até mesmo através das redes sociais, Senhor, da vida pura, da pureza, e devido às situações que eu tenho passado, Senhor, o Senhor já tem ministrar essa palavra no meu coração para que eu possa estar forte, fortalecida e viver com a vida pura, Senhor, conforme a tua palavra fala, papai. Cria em nós, Senhor, realmente um coração puro, livra-nos, Senhor, de toda iniquidade, tira toda iniquidade, Senhor, do nosso coração, a começar da minha vida, papai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Prestando atenção aí nessas últimas 2 aulas, juntamente com o que tem sido ministrado aqui na igreja, né? Os irmãos, se me recordarem do que foi ministrado, o evangelista Sérgio veio falar sobre amor, né? No sábado de casa. E a missão que nós estudamos falou um pouco sobre amor, né? E até a gente falou ali que o apóstolo Paulo fala, não deveis nada a ninguém a não ser o amor, né? E justamente no sábado, o evangelista Sérgio veio ministrar sobre amor. E agora, semana passada, sábado agora que passou, o pastor Alessandro falou sobre a iniquidade, né? Sobre aquilo que vem trazer o pecado por causa da iniquidade, né? E a gente vai abordar isso hoje, irmãos, aqui nessa lição, né? Falar sobre iniquidade, né? No caso seria sobre moralidade sexual e outras coisas que está escrito aqui lá no Gálatas 5,19, na parte do texto a gente vai estar lendo sobre isso. Então, irmãos, eu creio que é o Senhor realmente tratando com a igreja, né? Não só na palavra, através dos ministros que tem trazido as oportunidades que está tendo nas pregações, mas também aqui no estudo, irmão, né? O Senhor realmente querendo. Tem um texto que fala, deixa eu ver se eu acho aqui. Em João 5,18, fala assim, ó. Porque ele faz a chaga, e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Isso não tem nada a ver com estudo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o Senhor mesmo, ele faz a chaga, ele mesmo abre a ferida, e ele mesmo é quem cura. Ou seja, o Senhor, ele faz isso nas nossas vidas, né? Ele trata conosco, como o pastor Alessandro falou, né? Nos dá a oportunidade de entrar em nós, tirar a nossa iniquidade, e ele mesmo fecha esse corte, essa ferida que ele fez, né, para tratar de nossas vidas, né, para tratar conosco. Então é o que esse texto está falando, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Ou seja, o próprio Senhor, ele faz isso com as nossas vidas, né? Ele nos cura, ele nos livra de todo pecado, ele nos cura de toda iniquidade, né? Então eu vejo que o Senhor está fazendo isso com a sua igreja, né? Ele está trazendo um tratar cada um de nós, através da sua palavra, né? A palavra diz que nós somos limpos pela palavra, né? Então vamos começar então, irmão. Uma vida pura. O pecado sexual tem sido aceito por tantas pessoas como algo comum e normal que se torna como uma norma de vida. Alguns pais esperam que seus filhos tenham sua primeira experiência sexual já na adolescência. Muitas mães orientam suas filhas a como usar preservativos para que elas não fiquem grávidas. O adultério é crime no Código Penal brasileiro, mas não há ninguém nos presídios pagando pena por esse crime. Isso seria ridículo, muitos diriam. As revistas e filmes pornográficos circulam livremente nas ruas e nas praças, e por que não dizer nas casas de muitos. Porém, nós fomos chamados para sermos o sal da terra e a luz do mundo, um povo santo e puro para Deus. Deus criou o homem e a mulher. Ele é o autor do sexo. A relação sexual é pura e santa, desde que seja feita dentro dos limites e propósitos de Deus, ou seja, dentro do casamento legal. A tradução sexual, a atração sexual entre o homem e a mulher é normal e foi estabelecida por Deus, visando a felicidade do casal e também para a procriação. Porém, por ser uma relação forte e atraente, Deus estabeleceu regras e limites bem claros, os quais
precisamos respeitar, pois uma vez desobedecidos, colheremos desgraças e tristezas, né? Tem algo que eu coloquei aqui, irmãos, que diz assim, ó. Porém, muitas pessoas têm ignorado a beleza do perfeito desígnio de Deus. As relações sexuais antes do casamento são absolutamente proibidas pela palavra de Deus. Isso está escrito em Hebreus 13:4, 1 Coríntios 7:2, 6 e 9 também. Um homem que pressiona sua namorada a praticar ato sexual não está mostrando amor para ela, por ela, mas simplesmente seu próprio egoísmo. Uma mulher que seduz um homem para pecar com ela está mostrando que ela não o ama e não ama ao Senhor. Não devemos enganar-nos nunca ao confundirmos paixões carnais com verdadeiro amor. Ou seja, o adultério leva a impureza sexual a um nível ainda mais feio. Aquele que traz seu parceiro de casamento em relação sexual com o outro está mostrando total desrespeito por todos os envolvidos. Ele está desrespeitando a Deus, primeiramente o seu cônjuge e amante e o amante ilícito, né? Então isso aqui a gente pode se lembrar aqui do caso de Davi e Batseba, né? E depois que o pecado vem à tona, vai lá o profeta e fala com Davi e ele fala, ó, pequei contra o Senhor, então somente pequei, né? Ou seja, é o que está falando aqui, né? A gente peca primeiramente com Deus, né? E aí eles falam, nossa, mas Davi pecou contra a Batseba, pecou contra seu esposo, pecou contra a nação, contra suas esposas naquele tempo, né? Mas ele fala, eu pequei contra o Senhor, somente o Senhor eu pequei, né? Então é algo assim, realmente dentro da palavra, muito, digamos assim, tremendo, né? E a gente está lendo aqui que para os filhos, para muitos pais, é normal isso, a questão sexual, né? A gente vê isso, esse transtorno que está havendo nesses últimos, eu acho que de 10, 15 anos para cá, muita coisa mudou nisso. Porque de 15 anos para cá, ou 20, digamos assim, você mal via pessoas do mesmo sexo andando de mãos dadas na rua. Era muito difícil isso. Eu nunca vi, particularmente, 20 anos atrás. Mas hoje em dia é normal. E estava até comentando com a Anacia, eu assisti um programa, acho que foi ontem ou anteontem, e nesse programa estava mostrando, irmãos, aqueles adolescentes que têm síndrome de Down, né? E entre eles já está havendo isso, o homossexualismo. Então eu fiquei chocado com isso, né? Pessoas que têm essa síndrome já se envolvendo com homossexualismo, né? Então é algo assim que está realmente fora do normal, fora do que está ficando padrão no mundo inteiro, né? E é isso que a gente está falando aqui, que o pai já instiga o seu filho a estar cometendo já o seu primeiro ato sexual, né? Se a gente for comparar o processo de adolescência da criança para a adolescência, do ato judeu, é totalmente diferente da cultura do brasileiro, por exemplo, né? O pai pega o filho para levar para uma casa de prostituição, né? Esse é o entendimento que a cultura do brasileiro tem, mas a cultura do judaísmo é diferente. Eu não me recordo agora qual é o processo que eles fazem, mas é totalmente diferente, né? Não tem nada a ver com a cultura a qual nós somos inseridos, nós somos acostumados a ver, né? E hoje em dia é isso aqui, as mães ensinando as filhas a usarem preservativos, e se a gente for colocar isso tudo no contexto da palavra do Senhor, está tudo fora, né? Porque fala que tem que se guardar, né? Tem um estudo, acho que foi um pastor que falou isso, acho que não foi um pastor que falou isso, que a gente precisa ter pelo menos 4 bênçãos, 4 níveis diferentes para o casamento, né? Seria a bênção dos pais, a bênção do pastor, ou seja, não é porque o pastor é alguma autoridade, mas ele é a autoridade que representa o Senhor, né? A bênção do cartório, né? Você tem aquela bênção ali que você realiza o casamento, né? E a bênção do Senhor. Por que fala a bênção do Senhor? Porque quando o jovem, o homem ou a mulher se guarda, ela está se guardando para Deus. Não é para o seu cônjuge, é para o seu cônjuge, né? Mas primeiramente ao Senhor. Então são esses 4 níveis, né, de bênção que nós recebemos, né, para poder se unir a uma pessoa. Então o padrão bíblico é esse, né, o que a gente vai estar aprendendo hoje aqui. Então
toda relação sexual fora do casamento é adultério ou prostituição e é proibida por Deus e será julgada. Mesmo que sejam noivos, a relação sexual antes do casamento desagrada a Deus e tem sérias consequências. Estude os seguintes versículos. Gálatas 5,19. Vou estar lendo Gálatas 5,19, eu queria que alguém lesse para mim Efésios 5,3. Vou negar isso mais. Gálatas 5,19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Colossenses 3,5 é o próximo? Não, comigo. É Efésios 5,3, né? Pode estar lendo para mim Efésios 5, versículo 3 ao 5. Mas a prostituição... Não, pode ir. Ah, o seguinte. Mas a prostituição é toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia em divórcio, como também a santos, nem torpezas, nem agoris, nem chocaris, nosso sexo, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é exólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente pode ver que à luz da palavra há uma consequência. Se a gente viver essa vida regada de libertinagem, de impureza, de imoralidade sexual. Então, Colossenses 3,5 é o texto que eu li. Aqui o apóstolo Paulo, a gente pode ler aqui nesse versículo que ele enumera algumas coisas, Então podemos numerar de acordo com a palavra do Senhor nesse versículo que lemos, quais são as obras da carne, Não são só essas, viu, irmãos, mas eu vou estar falando o que está escrito no versículo, amém? São outras, tem muito mais coisas das obras da carne. Então Paulo fala assim, imoralidade sexual. Agora, o que é imoralidade sexual, irmãos? Participação intencional e deliberada em adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo, incesto ou qualquer outro tipo de atividade sexual pecaminosa, impura ou contra a natureza. Todo ato sexual que pratica sabendo do seu erro, conhecendo, então essa imoralidade sexual. É isso que significa. Tudo aquilo que eu cometo de impuro, sabendo que é errado, é imoral, sexualmente, falando. Então, Gênesis 19:3. Mas Gênesis 19:3, aliás, Gênesis 19, do versículo 30 ao 36, diz assim: Ló partiu de Zoar com suas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha grande receio de permanecer morando na pequena Zoar. Por esse motivo, instalou-se numa caverna nas montanhas, ele e suas filhas. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: Nosso pai já é idoso e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemos-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, eles fizeram seu pai embebedar-se com vinho naquela mesma noite, e a mais velha veio deitar-se junto a seu pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: Na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi e se deitou com ele. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Ou seja, isso aqui é algo realmente que foi intencional. Então é uma prática de uma imoralidade sexual, o qual Deus condena, que no caso seria o tal do incesto. Tem outro texto também que fala de Rúben, Gênesis 35, 22. Rúben também, ele deitou-se com a concubina, de seu pai Jacó.
Então, outro ato intencional. Ainda que houve o amor e isso aqui, mas houve o ato intencional. Ele sabia que era errado porque era a sua madrasta, no caso, digamos assim, né? Homossexualismo e outras perversões sexuais são abominações. Em Levíticos 18, 22 e 23 fala sobre isso. Levítico 18, 23 diz assim, ó: não te deitarás com animal impuro, tu te tornarás impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele. Isso é igualmente uma impureza. Em Deuteronômio 22, 25 fala assim: se um homem força uma mulher a deitar-se com ele, apenas o homem é culpado do pecado. Contudo, se foi no campo que o tal homem forçou a moça a se deitar com ele, então somente esse homem maldoso morrerá. Nada farás à moça, porquanto ela não tem pecado algum que mereça a pena de morte. Esse caso é semelhante ao daquele que ataca, mata o seu próximo. Ele a surpreendeu no campo, e a jovem prometida pode ter gritado por socorro, sem que houvesse alguém que a pudesse ouvir e salvar. Isso está falando em Deuteronômio 22, do 25 ao versículo 27, né? E outro caso aqui que a gente está vendo, né? No caso de deitar-se com animais, e no caso de deitar-se com uma pessoa forçando a praticar o ato sexual. São todos pecados cometidos que o Senhor abomina. Então, qualquer que tentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Mateus 5:26. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Então, ou seja, no Antigo Testamento, sob a lei, todo homem ou toda mulher que fosse pego em adultério, eles tinham que ser pegos no ato em si. E além disso, teria que ter 3 testemunhas, né? Incluindo ali o pecado, no caso, né? O adultério. Só que isso era, vou dizer, você era obrigado pela lei ser pego em flagrante. Então, se você não fosse pego, você cometeria o adultério livremente. Você escaparia desse, no caso seria apedrejamento, era morte por apedrejamento, né? Mas só que Jesus, ele vem à luz da verdade. Porque o Antigo Testamento, irmãos, é apenas as leis que o Senhor deu para se cumprir no natural. Para quando viesse para o Novo Testamento, após Cristo morrer, ser crucificado, se ascender ao céu, se tornar espiritual. Ou seja, para nós hoje, é como Paulo diz, a circuncisão naqueles dias era no prepúcio, no natural. Para nós não, ele fala, seja circunciso no vosso coração. Então já é um ato espiritual. Então, nesse caso, a mesma coisa. Que Jesus está falando aqui à luz da verdade, né? Jesus sempre disse, em verdade vos digo, né? Então, aqui essa aqui que Jesus ele traz. Então, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, com intenção de ato sexual, de moralidade sexual, você já cometeu esse pecado no seu coração. Você já não precisa mais ser pego em adultério e nem ter alguém para poder falar, não, realmente eu vi, né? Não, irmãos, hoje o próprio Espírito Santo testifica no seu coração, né? Ele cometeu adultério. Então não tem como, não existe mais a questão de ter 3 pessoas para poder te denunciar. O próprio Espírito Santo testifica, né, perante o Pai que você cometeu esse adultério. 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 8. E pode ler para mim, pegar aí. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus que, como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim como estáis fazendo, isso mesmo aponteis cada vez mais. Pois sabeis que preceitos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Até hoje? Até 8. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude isso ao seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes todos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, nem para a mas para a santificação. Portanto, quem rejeita isso não rejeita o homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. Que é a luz da palavra, se a gente rejeita aquilo que o Senhor está nos ensinando, nos orientando, a gente não está rejeitando apenas a sua palavra, mas a gente está rejeitando o próprio Senhor.
né? E ele não nos convocou para a impureza, mas sim para a santificação. E tem um texto que Paulo fala, né? Então, sede santos, porque ele é santo, né? Então, o Senhor, ele realmente trata, o apóstolo Paulo tratando com a igreja, né? De Tessalônica ali a respeito das imoralidades sexuais, né? E em 2 Timóteo 3, do 1 ao 3, está escrito assim, irmãos. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Então é o que a gente falou ali no começo, né? 20 anos atrás a gente não via tantas coisas. Já hoje em dia a gente já está vendo muita coisa acontecendo. A Nancy estava comentando hoje com a japonesa na fábrica que antigamente não havia tanto desrespeito com os pais como está tendo hoje em dia. Hoje em dia o japonesinho, né, chama a mãe de babá, né, e outros palavrões aí que é costume chamar, né, de passando, essas coisas assim, né? Então não está havendo mais esse respeito, como diz Paulo aqui, desrespeitosos aos pais, né? Então o que está acontecendo nos dias de hoje é isso, irmãos. Mas Deus, ele não nos chama para sermos impuros, mas para a pureza, né? Então o segundo item que Paulo diz lá seria impureza. E agora, o que é impureza, irmão? O que a gente leu, tudo isso aqui foi falado foi sobre moralidade sexual, né? E o segundo é impureza. O que é impureza? Qualidade ou estado de impuro? Substância que adultera ou contamina? Coisa impura ou contaminada? Falta de limpeza, imundícia, falta de pudor, imoralidade, ausência de princípios morais, desonestidade. Então, mas isso aqui é uma tradução do português. Se você procurar no seu dicionário português, já está escrito isso aqui, né? Ausência de princípios morais. Então, quer dizer, o próprio dicionário já está falando que é ausência de princípios morais. Se a gente for ver a luz da palavra do Senhor, também está falando a mesma coisa. São atos morais, né? É uma impureza, é desonesto. Então, o significado da palavra, no original grego da palavra usada é akatarsia, que quer dizer literalmente impureza, imundícia. E era aplicado figuramente a vício e impureza nas questões sexuais. Era usado para indicar uma ferida suja na carne. No contexto em que ela aparece, Paulo tinha em mente as impurezas da ordem sexual em suas várias formas. Esta mesma palavra é utilizada para indicar a impureza cerimonial, mediante um toque em algo considerado imundo, na versão, outra versão da Bíblia, né? Septuaginta. Uma outra definição, podemos definir que a impureza é tudo que contamina o nosso corpo. Dentro deste contexto, toda a prática sexual que contamina o nosso próprio corpo como templo de Deus. Agora, a impureza à luz da Bíblia. No pensamento de Gálatas 5,19, o apóstolo Paulo nos mostra apenas que a impureza é uma obra da carne. Mas no sentido da aplicação da palavra, ele deixa claro que a impureza sexual contamina o corpo e torna o crente imundo. O apóstolo faz isso sem citar quais os tipos de impurezas ou vícios sexuais, mas o faz de uma forma abrangente, né? Isso ele cita apenas como impureza. Fala o que são essas impurezas, mas ele abrangiu para tudo, né? Devemos lembrar que toda prática sexual impura quebra a nossa comunhão com Deus e contamina o nosso corpo. Ou seja, aquilo que está falando antes, né? De se guardar, né? Guardar a sua virgindade primeiramente para com Deus, né? E depois para se entregar para o seu cônjuge, né? Então, quando nós não fazemos isso, nós nos contaminamos no nosso corpo, né? E nós também contaminamos a nossa comunhão com o Senhor, né? Porque fica uma coisa assim meio que quebra-se uma aliança, né? Há a aliança do casamento, mas há uma aliança, irmãos, parcial, sua com Deus, né? Então, quando tem pessoas que fazem aliança com Deus, a aliança é isso, é de se guardar. Senhor, eu vou me guardar, mas vou me guardar fazendo uma aliança contigo, para me entregar ao meu cônjuge, né? Então aí aconteceu aqui, irmão, toda a prática sexual impura quebra a nossa comunhão com Deus, contamina o nosso corpo.
irmãos têm alguma dúvida? Se os irmãos quiserem perguntar algo, né? Claro que eu não vou saber tudo, né? Mas dentro do possível eu posso estar tirando alguma dúvida. Se eu não souber, a gente vai estar buscando e está falando depois, né? Se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem comentar alguma coisa, os irmãos fiquem à vontade, amém? Em terceiro lugar lá, que Paulo falou em Gálatas, está a libertinagem. O que é libertinagem? Vida de libertino, devassidão, desregramento de costumes, todo tipo de devassidão, viver dissolutamente como o próprio deseja, sem submeter-se a regras ou autoridades. Podemos chamar de libertinagem. A libertinagem não é um problema atual, mas de muitíssimos anos no tempo de Cristo e de Paulo. Na igreja havia muitos exemplos de libertinos, existiam aqueles que se chamavam libertinos, né? A própria igreja fala sobre, a própria palavra fala sobre eles, né? Os libertinos, ou seja, aqueles que praticam a libertinagem. Porém, em dias atuais, a libertinagem tem se multiplicado a tal ponto que vemos ministérios que se dizem cristãos, fundamentados exclusivamente em doutrinas libertinas, como a Igreja Minas de Deus, por exemplo. Há várias frases libertinas, tenho que citar algumas. Por exemplo, as frases que os libertinos usam, né? Não tem problema em ir a uma festa. O próprio Cristo, quando fez o primeiro milagre, estava em uma festa mudando com incrédulos. Não há problema em namorar várias garotas em uma noite, ou ver revista pornográfica. O estudo para o impuro é impuro, e tudo para o puro é puro. Quem disse que beber é pecado? O próprio Noé já bebeu uma grande, né? Se bebedor, né? Quem é que tem, se ela está usando uma roupa indecente? O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Então é uma coisa assim que não tem, né, cabimento, né? Mas Deus diz que o homem e a mulher devem se guardar do seu esposo. E se guardar, vou até citar um texto que fala, que Paulo diz que o corpo da mulher não pertence à mulher, mas pertence ao marido. O corpo do marido não pertence a ele, mas à sua esposa, né? Então, se a gente for ver a luz da palavra, quem quer usar como argumento, vai falar, o seu corpo não te pertence, pertence a mim, então eu faço dele o que eu quiser. Mas não é isso que Paulo está falando, né? Paulo está falando que o corpo da esposa te pertence, porque ela deve se guardar para mim, e não sair se mostrando para todo mundo, né? Não só o seu corpo, mas como se deitar com outra pessoa. Então, nesse sentido é que Paulo está falando, que o seu corpo não te pertence, pertence à sua esposa. Então eu não posso sair por aí mostrando meu corpo para qualquer mulher. Eu não posso sair por aí me deitando com qualquer mulher, porque o meu corpo pertence a ela, né? Então Paulo está levando esse conhecimento para esse que eu citei, né? Então o ato de usar roupa indecente, né? E falar que o homem vê a aparência, mas Deus está vendo o coração. Então a intenção do seu coração qual que é? É trazer uma sensualidade para quem está te olhando, né? Se eu uso essa roupa curta, se escuto essas músicas com letras profanas, é questão de uso e costumes. O que importa é o interior e não julgue para ser julgado. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam, né? As consequências da libertinagem são terríveis. Alguém que vive na libertinagem está com a mente cauterizada, não resplandecendo na vida dele a luz para a santidade com Deus e sua palavra. Nós temos que ser zelosos e não andarmos como um filho pródigo que saiu de sua casa para andar dissolutamente. Para os libertinos, a pornografia não é pecado. As roupas indecentes também não. A vaidade exacerbada também não. As bebedices, as músicas mundanas, a fornicação, a masturbação, o ficar, tudo isso para eles não são repudiados como sendo pecado. Porém, todas essas coisas citadas anteriormente são repudiadas pela palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu posso usar a Bíblia como uma referência, como argumento. Ah, mas a Bíblia está falando que é isso. Distorcida sim. Se você tirar toda a palavra do seu contexto, você pode aplicá-la onde você quiser. É só você ter um argumento para usar o texto que vem da própria Escritura. Mas como disse Jesus, em verdade, se você usá-la como verdade, não é isso, né? Como eu falei da questão do corpo não é do homem, mas pertence à mulher, e da mulher não pertence a ela, mas pertence a mim, né? Então a luz da verdade é para isso, não para obrigá-la a fazer o que eu quero, porque o corpo não é dela, é meu.
Então não é essa a verdade. A verdade é o que eu já falei, né? Hebreus 13:4, irmãos. Quem pode ler para nós? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito semáforo, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Amém? Digno de honra seja o casamento entre todas as coisas. O casamento é a coisa mais importante a qual o Senhor coloca sobre todas as outras coisas. Tão importante para ele, irmãos, que Deus ele compara a vinda do seu Filho, Jesus Cristo, com o casamento. Né? A vinda do Senhor quando ele vier buscar sua noiva. Por que vocês acham que Satanás luta para acabar com o casamento? Com a união entre um homem e uma mulher? Porque Deus ele compara, irmãos, o casamento com a vinda de Cristo para receber a sua noiva. Então, se você deturpar todo esse pensamento, né, que é o que está acontecendo nos dias de hoje, é por isso que muitas pessoas são ateus hoje em dia. Né? Não só hoje, né, mas sempre existiu ateus, né? Porque quando você tira toda a verdade, então quando você traz ela para você hoje em dia, se torna aquilo que nós vimos ali, uma distorção de valores. Porque eles não foram ensinados nisso. Né? Isso que a gente está vendo hoje em dia é uma mudança realmente de mentalidade, uma mudança de cultura. Né? Colossenses 3:5. Pode ler. Imoralidade sexual, impureza, paixão, arraso, mas e a ganância, que também é. Então, Paulo está citando aqui, irmãos, né? Aquilo que foi falado em Gálatas ali também: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más, a ganância, que também é idolatria. Ele cita até algo a mais, que é a ganância, né? Que ele diz que também é idolatria. Ou seja, por que idolatria? Tudo aquilo que é impureza sexual, moralidade sexual, paixão, vontades más, é tudo aquilo que eu quero fazer. Tudo aquilo que eu quero fazer para o meu próprio desejo, para o meu próprio prazer, isso é orgulho, é ganância, porque eu estou visando apenas o meu. Ou seja, acaba se tornando idolatria do eu. Né? Então, você se reverenciar, você querer só sentir prazer, só querer as coisas para você, é um ato de idolatria. Porque você está se idolatrando. Amém? Tem um texto que eu não li aqui, que foi Efésios 5, 3 ao 5, acho que a gente leu, né? Leu? Foi a 5, né? Vou ler de novo, porque tem algo que eu preciso falar com vocês. Efésios 5, 3 ao 5, vou ler novamente. Entre vós não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos morais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com bastante graça. Portanto, podeis estar bem certos disso, que o mundo imoral, o mundo ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo Jesus. Bom, Paulo está falando aqui, irmãos, é algo que eu vou falar por experiência própria. E eu fiz isso aqui. Antes de conhecer a palavra do Senhor, eu vivi num contexto onde realmente não existia pessoas cristãs na minha família, né? E eu vivi muito com pessoas ali onde eu morava, que eram pessoas assim, vou dizer, eram ladrões, eram traficantes, pessoas assim de baixo nível, digamos assim, né? Então, não existia esse tipo de esqueci a palavra agora. Mas eu vivia nesse termo aqui que Paulo está falando. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos morais. Isso para mim era normal, fazer gracejo moral, piadinha moral, piadinha suja.
estar conversando com uma mulher e fazer gracejos imorais, né? Conversa de duplo sentido, palavras de duplo sentido, né? Imoralidade obscena. Qual ele está falando aqui? Que não são inconvenientes, mas ao invés disso cortar as porções de graça, né? Bom, todo esse tipo de coisa que a gente está acostumado quando, pelo menos eu, né? Não conhecia a luz da palavra, que não se devia fazer, né? Então, tudo isso daqui, como diz Paulo, acho que foi Paulo que disse, que aonde superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, irmãos, aqui que ele está falando, não são convenientes, portanto, portai-vos com ações de graça. Hoje, irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor, amém? A gente pode não ter entrado em estudos como esse aqui, mas a gente sabe o que é certo e o que é errado perante a luz da palavra. Em alguns textos, em algumas ministrações que a gente já ouviu, né? E Paulo está falando aqui, ó, não são inconvenientes, né? Que são inconvenientes. Essas coisas são inconvenientes para nós que conhecemos a palavra. Qualquer palavra obscena, qualquer ato imoral, qualquer coisa que venha a ser impura, para nós é inconveniente isso. Porque eu não sei quem é que falou aqui também, mas diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, né? A saber os anjos, a saber as pessoas aqui em volta, né? Por onde quer que a gente ande, há uma nuvem de testemunhas. Então, irmãos, o nosso telhado é de vidro. Para nós que portamos a palavra do Senhor, para nós que somos cristãos, né? Para nós que professamos uma fé, para nós que viemos a um lugar como este, né? A uma igreja, que dizemos para as pessoas que temos líderes, que temos pastores, para nós é inconveniente qualquer tipo de palavreado nesse sentido. Palavrão, ou gestos obscenos, ou qualquer coisa que seja indecente, que venha a dar mau testemunho, para nós é inconveniente, como Paulo está dizendo aqui. Mas ele está falando em atos sexuais, essas coisas em relação ao sexual, né? Mas para nós qualquer coisa é inconveniente, não é bom, porque dá mau testemunho, né? Primeira... Coríntios 6, 18 e 19. Pode ler. 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, ou quais possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Amém? Paulo está dizendo, foge da imoralidade sexual. Ele também fala também em outro texto, foge da aparência do mal. Né? Então, não só da imoralidade sexual, tudo aquilo que seja voltado para a área sexual e moral, né? Sensualidade, etc. Mas foge da aparência do mal. Ou seja, qual que é a aparência do mal? Né? Um exemplo, estou no computador e sempre que você clica em algum lugar que você quer ver, aparece uma outra janelinha, né? Sempre assim. E essa janelinha geralmente é coisa imoral. Então, foge disso. Foge da aparência do mal. Muitas vezes nem é isso também. Muitas das vezes a gente olha para algo e a gente não julga ser mal. Mas se você chega perto ou chega com uma conversa, alguma coisa desse sentido, acaba se tornando mal. Então foge disso daí. Né? Acho que o apóstolo Paulo também que diz para os jovens, né? Fugir. Foge. Quando a gente é jovem, né? Tem aquela coisa, né? O afã de
desejo, né? Então Paulo também fala sobre isso. Foge disso, vocês que são jovens, né? Tudo aquilo que for mal aos teus olhos, foge. Se você tem um problema com álcool, por exemplo, então não chegue perto do álcool, foge do álcool, né? Se tem problema com... A palavra de Deus não diz, né? O ditado diz que a ocasião faz o ladrão, né? Então tudo aquilo que é facinho para o ladrão, ele vai e rouba, né? Então de repente a gente conheceu a palavra, está querendo se libertar disso, vê algo ali, assim, vai no banheiro, deixa o celular ali, e eu sou acostumado a ser mão leve, então foge da aparência do mal, né? Vira o seu olhinho para lá e sai andando, né? Então tudo aquilo que for aparência do mal, né? Nesse sentido, eu estou dando exemplos, tá, irmão? Pode ser tantas coisas, né? Foge, amém? 1 Pedro 15:16. Deixa eu ler. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo em todas as vossas atitudes. Ou seja, se fosse Jesus, o que ele faria numa situação em que eu me encontro agora? Se ele é santo, então eu devo agir conforme a sua santidade. Amém? É fácil, né? Falando é fácil, mas na hora é difícil, né? Seja como ele é, ou seja, santo, né? Santo em todas as vossas atitudes. É algo assim que a gente pode ampliar para tudo, né? Não só para a área da imoralidade, mas em todas as áreas, né? De repente alguém pisa no meu carro, né? O que eu faço, Senhor? Então a gente deve pensar com o caráter de Cristo. Será que Jesus ele revidaria? Né? Então, se você crê que Jesus não revidaria, então seja santo como ele é, né? Torne a sua atitude, né? As vossas ações como Jesus faria, amém? 1 João 2,14 diz assim, ó: crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto que sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Essa passagem aqui, irmãos, ele está falando sobre o andar nos caminhos de Deus, não na idade cronológica, né? Ele está falando algo sobre para os pais, para os filhos e para os jovens. Então, quando conhecemos a Cristo, então somos bebês, somos filhos, amém? Então, quando passamos a caminhar nos seus decretos, nos seus estatutos, aprendendo os mandamentos, procurando a perfeição, a transformação do nosso caráter, a um estilo de vida, somos jovens do Senhor. A gente passa da condição de filho para jovem. Quando você conhece a Cristo, é perdoado os seus pecados, Deus ele tira... Não, também passei. Quando passamos a obedecer, a dar frutos de transformação, os frutos do Espírito, pois já estamos crucificados com Cristo e a vida que levamos agora é no Filho, somos pais, estamos maduros para passar a gerar. Ou seja, em Deus tudo é um processo, né? Eu já falei uma vez aqui. Você se torna filho, depois você passa a ser jovem, depois você passa a ser pai, né? Então, quando você conhece a Cristo, você é perdoado dos pecados. Deus ele te tira da culpa do pecado. Quando você começa a andar com Deus, você vence o pecado. Então, você é tirado do poder do pecado. E quando você está andando nos caminhos, você não é mais dominado pelo pecado. Então, você o vence. Então, você é tirado da presença do pecado. Amém? Então, primeiro, você é perdoado do pecado. Você é tirado do poder do pecado e depois você é tirado da presença do pecado. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Porque tudo aquilo que é pecado está envolvido não só na área imoral e sexual, mas está envolvido em outras áreas como a gente já estudou.
na semana passada sobre a língua, né? Na outra semana sobre o amor, sobre questões da restituição, que a gente já falou sobre aqui, né? Então abrange toda a nossa vida, na verdade, né? Então por isso que eu coloquei esse versículo aqui para estar falando algo sobre isso aqui, né? Mas vamos lá, o número 1 lá da apostila. Depois de receber a Jesus como Salvador e Senhor, nossos corpos tornam-se o quê, irmãos? Conforme 1 Coríntios 6,19. Templo e santuário do Espírito Santo, amém? Por isso que quando a gente peca num ato imoral de sexualidade, a gente peca contra o nosso corpo. Né? Por quê? Porque nós hoje somos a habitação do Espírito Santo, amém? 2. Por isso, Deus nos mandou, fujam da, conforme 1 Coríntios 6,18, imoralidade sexual, amém? Fugir da impureza quer dizer fugir do ato sexual, da ocasião, dos lugares de tentação. Olha aí, fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do mal, o que é isso? Fugir de uma ocasião, fugir de um lugar onde vai provocar a tentação, das amizades ou outras coisas que induzam ou provoquem a imaginação ou levem a ceder diante da tentação. Irmãos, o que o pastor Lee falou aqui no sábado, né? Que a iniquidade, né? O pecado é apenas uma ponta do que realmente é a iniquidade. Né? Por causa da iniquidade a gente comete o pecado. Quando a gente começa a cometer o pecado, a nossa cabeça parece que dá um branco, né? A gente esquece tudo de Deus e a gente vai e comete aquilo, né? Então isso que ele está falando aqui, ó. Que induzam ou provoquem a imaginação ou levem a ceder diante da tentação. Por exemplo, fugir das revistas, dos livros, dos filmes pornográficos, sugestivos, de vários programas de televisão, sites ou salas de bate-papo na internet, vestimentas provocantes e sensuais, piadas imorais, tudo que é malicioso. Ou seja, quando você é fisgado por isso aqui, é difícil de você se soltar depois. Você vai caminhar até você cometer o pecado. Aquilo que o pastor estava falando, né? Que deixa eu ver se eu acho. Tem um texto que fala sobre isso aqui. Fala assim, irmão, que o pecado até o pastor me falou sobre isso, que por causa da iniquidade, o pecado ele envolve a nossa mente de uma tal maneira que a gente fica cego, né? A gente passa a não enxergar que é pecado, e quando você vê, você já cometeu aquilo. Tem um texto que fala sobre isso, vou ver se eu acho para depois passar para os irmãos. Ele está falando sobre isso aí, ele cega a gente, né, de uma tal maneira que a gente fica tão envolvido com o negócio ali que a gente não percebe que está fazendo errado. E quando a gente vê, já foi. Então por isso que ele está falando aqui, ó, foge, né? Não tem espaço, né? 3. Prostituição é pecado contra o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Que fostes comprado por alto preço, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, conforme diz 1 Coríntios 6:20. Número 4. Em vez de cair na tentação, a Bíblia nos manda o quê? Fugir das paixões da mocidade. É esse o texto que eu queria lembrar dos jovens, né? Jovens, fugir, né, das paixões da mocidade, ou seja, o desejo, né? O jovem é muito cheio de desejo, né? 5. Se alguém amar o mundo, o amor do não está nele. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade, né?
de Deus permanece, conforme 1 João 2, 15 e 17, permanece eternamente. Então, se a gente quer permanecer eternamente, é tudo isso que a gente está aprendendo aqui também. Não só isso, né? O seguidor de Jesus precisa abandonar todo vício, conforme Coríntios 7. Bom, todo vício, vício implica em tudo, né? Não só o vício de fumar, de beber, mas vício em pornografia, vício em Coca-Cola. A gente acha que vício é só quem fuma cigarro, né? Só quem bebe, né? Quem bebe álcool, mas todo vício, não está falando de vício. Então a gente é muito fácil falar, oh, que é alcoólatra, mas a gente viciado em Coca-Cola. Não é vício, né? A gente fala, aquele maluco é não sei o quê, mas muitas das vezes a gente está mentindo. Então, a gente está cometendo um pecado tanto quanto, né? Qual que é o próximo? Depois de receber a Jesus como Salvador e Senhor, nossos corpos tornam-se... Não, isso que a gente já leu, né? É o 6, né? Abandonar todo vício. Coríntios 7, 21. Coríntios 7. Coríntios 7. Agora, em relação aos assuntos sobre as quais escrevemos, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Vício, né? É aquilo que a gente leu lá no início, né? Sobre imoralidade sexual, sobre libertinagem, né? Também. E é normal isso aí para o libertino. A imoralidade sexual também é normal isso aí, você se deitar com qualquer mulher. Isso é um vício, está falando aqui, né? E Coríntios 6, 7. Coríntios 6, 17. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Amém? Alguma dúvida, irmãos, até aqui? Tá, Joe? Alguém tem algum comentário para fazer? Quer falar algo? Deixa à vontade, amém, irmãos? É uma aula, a gente está aqui para aprender uns com os outros, amém? Podemos abandonar todo vício conforme João 5:3. Fé. Pela fé. Em quem, irmãos? Fé em quem? Jesus, né? Hoje em dia as pessoas têm fé em qualquer coisa, né? Da mesma sorte que as mulheres. Semelhantemente, recomendo que as mulheres se vistam com decência, modéstia e descrição, não com tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupas muito caras. Então, conforme esse texto aqui, irmãos, a gente pode escrever aqui o quê? Da mesma sorte que as mulheres em traje decente e simples se ataviem com roupas decentes, amém, irmãos? E com bom senso, não com cabeleira frisada ou com ouro ou pérolas, um vestuário dispendioso, amém? Eu falei, né? Roupa sensual, né? Como foi falado dos libertinos lá, o libertino pode se usar, porque Deus está vendo o coração, Ele não está vendo o corpo, né? Então, conforme Paulo nos ensina aqui a Timóteo, que as mulheres andem com roupas decentes, amém? Percebemos a verdade da santidade na oração de Jesus. Santifica-os na João 17, 17. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Se eu não me engano, tem um texto que fala assim, irmãos, que seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro, né? Então, quer dizer, é o que está falando aqui, né? Santifica-os na tua verdade. A
tua palavra é a verdade. Né? O homem pode falar o que ele quiser, mas a tua palavra, a palavra do Senhor, ela é sempre verdadeira. Né? Então seja um homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Ninguém pode se considerar fisicamente limpo sem banhar-se diariamente. Amém? Da mesma forma, só podemos ser limpos espiritualmente através de um contínuo relacionamento com a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Porque é a palavra que nos limpa. Amém? A gente sempre fala, sempre está falando isso, né? Também tem um texto que fala que o marido deve lavar a esposa pela palavra. Né? E é isso que está falando aqui. A gente precisa nos lavar diariamente pela palavra. Amém? Não só o banho, né? Físico ali com a água, né? Mas espiritualmente nos lavar pela palavra. A palavra de Deus é a água que nos lava e purifica de toda impureza a que estamos sujeitos neste mundo. Amém? Isso aqui é uma realidade espiritual, irmãos. Porque no Antigo Testamento, se a gente for estudar sobre o tabernáculo, a gente vai ver que existia Jesus fala que eu sou o caminho, na verdade é a vida, né? Então existia ali o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Amém? No átrio existia ali a pia, né, o lavatório, existia um altar para se fazer o sacrifício. Então o sacerdote ele sacrificava ali, né, o animal, ele despedaçava tudo ali, separava o sangue, separava tudo ali conforme a ordenança do Senhor, e ele ia para o lavatório ali, essa pia. Então ele se lavava ali, se lavava de todo o sangue ali, né, do sacrifício. Ele não podia entrar no santo lugar antes de se lavar. Ele tinha que ser todo limpo. Né? Então isso é uma realidade espiritual para a gente, né? Se lavar pela palavra. Então aquele tanque com a água ali, o sacerdote se lavava, simboliza para nós isso hoje. Né? Sermos lavados pela palavra. Amém? O apóstolo Pedro é bem claro sobre isso. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Em todo o vosso procedimento. 13. Falando sobre os 3 níveis de maturidade, João fez a seguinte observação. É aquele texto que eu li aqui para vocês, irmãos, que eu falei sobre filhos, jovens e pais, né? João fez a seguinte observação: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. 1 João 2, versículo 14. Vamos entender isso aqui? Como eu falei, né? Isso aqui, João, ele está falando de uma realidade espiritual, né? Não está falando da cronologia ali sobre a idade do pai, a idade do filho, do jovem, mas está falando de uma realidade espiritual, né? Porque o pai, ele já tem maturidade. Então, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Então, aos jovens, porque vocês são fortes, né? E já venceste o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis ao pai. Quando a gente conhece o pai, então a gente é perdoado do pecado. Quando a gente começa a caminhar com o Senhor, a gente se torna jovem, né? Nos caminhos do Senhor. Depois que a gente já está, como eu falei aqui, né? Andando os caminhos, já está manifestando os frutos, então a gente já é pai espiritual, digamos assim, né? Então são os níveis, né, de maturidade espiritual que João está ensinando aqui. 1 João 2,14, amém? Alguma dúvida, queridos? Diogo, irmãos querem fazer um comentário? Tem alguma dúvida em especial? Diogo? Tem um pastor que ele ensina sobre relacionamento, né, de casal. Ele fala muito a respeito do casamento, né? E ele fala que
da aliança do casamento, né? É uma dupla aliança. Então ele ensina que a aliança não é somente a aliança minha com a Nancy, por exemplo, né? Mas é uma aliança com o Senhor. Quando a gente faz uma aliança aqui, então a aliança a gente sabe, né? Não tem início e não tem fim, né? E assim é com o Senhor, uma aliança eterna. O Senhor ele nunca quebra a sua aliança para com o seu povo. Ele permanece fiel ainda que nós sejamos infiéis. Então a minha aliança, como eu faço a minha aliança com o cônjuge, então automaticamente desce a aliança do Senhor sobre esse casal. Então, o que acontece aqui, irmãos? É a santidade do Senhor que vem em forma da aliança sobre o casal. Então, irmãos, quando a gente quebra essa aliança, a gente não está quebrando apenas um pacto que a gente fez com o nosso cônjuge, mas a gente está quebrando a aliança, a santidade do Senhor a gente está quebrando. Então é algo terrível, digamos assim. Né? Há consequências muito graves, né, em relação a isso. Eu tenho meu segundo casamento com a Nancy. O meu primeiro casamento foi, realmente eu não conhecia, mas não é desculpa. Né? Por mais que você não conheça a palavra do Senhor, o casamento ele é um casamento. Né? Independente se você conhece a palavra ou não conhece. O Senhor abençoou o segundo casamento, o Senhor ele permanece fiel. Né? Mas, quando a gente tem o conhecimento dessa palavra, né? O pastor que ensina sobre isso, ele fala que nós devemos nos arrepender. Né? Porque nós éramos, mesmo que você tenha sido cristão e se divorciou e casou novamente, hoje, na luz da Escritura, nós devemos nos arrepender disso. Né? Porque foi um ato, uma quebra de aliança que nós fizemos. Então, o segundo casamento ele é abençoado pelo Senhor? Sim, e ao mesmo tempo não. Né? Porque a gente fez uma quebra de uma aliança. No meu caso, eu fiz uma quebra de aliança. A Nancy também fez uma quebra de aliança, porque ela também é o segundo casamento, né? Mas o Senhor não deixa de abençoar. Quantos conhecem aqui o texto que fala sobre os filhos de Moisés? Moisés não, de Abraão. Né? A promessa era Isaac, mas ele fez um filho com a sua Pinagar e teve Ismael. Né? Não tem muito a ver com o casamento, mas eu estou falando em relação à bênção. Deus mandou o quê? Despedir a Agar com seu filho Ismael. Mas ele disse, eu vou abençoar eles, mas a promessa é sobre Isaac. Então, o Senhor ele não deixou de abençoar Ismael, que foi um filho feito na carne. Porque a promessa do Espírito é Isaac. Então Deus abençoou Isaac. Né? Porque era a promessa do Senhor para ele. Então o Senhor não deixa de abençoar. Mas, aquilo que é gerado no Espírito, ou seja, aquele homem, aquela mulher que se guarda, e tem um casamento firmado nas Escrituras, baseado nas Escrituras, a aliança do Senhor está ali como promessa, assim como foi com Isaac. Essa é a minha promessa, então eu vou cumprir a minha promessa, mas eu não vou deixar de abençoar Ismael. Então também é assim no casamento, né? E esse pastor ensina que os ministros que realizam esse segundo casamento, recai sobre eles algo. Né? Eu não vou estar falando o que é, porque eu não cheguei nesse ponto, que ele não entrou nesse detalhe, né? Mas é segundo o entendimento dele. Claro que muitas pessoas têm vários entendimentos, né? Mas realmente eu não creio que seja um entendimento fora do padrão bíblico. É apenas algo que ele não citou ali, né? Uma palavra que ele deu para pessoas que estariam sendo levantadas como ministros, né? Pessoas que estavam sendo levantadas como pastores, que iriam realizar esse exercício de fazer casamento. Então era um aconselhamento que ele estava dando para esses ministros, né? Para eles trazerem o padrão celeste. O padrão celeste é você unir um homem e a mulher e permanecer nisso, né? O primeiro casamento. Mas é muita coisa para a gente aprender, né? A gente está só engateando também, tem muita coisa que eu não sei, eu também estou aprendendo muita coisa. Como falei para os irmãos, faz 6 anos só que eu escutei, né? E pegando firme, realmente sendo transformado, né? Com os irmãos, né? E espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Se não entenderam, esteja perguntando. Se eu não souber, vou procurar, né, informar e a gente vai estar, né, respondendo conforme a necessidade de cada um. Bem? Queria agradecer aos irmãos. Né? Já passo um pouco. Queria falar de uma frasezinha que eu vi, né? Nós já falamos do secado, né? E estava vendo essa frasezinha, não tem nada a ver com a Bíblia, mas creio que foi também tirado da Bíblia, né? Mas não tem nada a ver.
se não, diz assim, né? Se não mudar o que faço hoje, todos os amanhãs serão iguais aos de ontem. Então, realmente, a gente tem que mudar o que a gente faz hoje, porque se a gente não mudar, todos os dias vai ser igual o de ontem. Né? A gente tem que tomar uma atitude, né? Ainda que seja um pecado, né? Qualquer coisa, a gente tem que mudar. Né? Que não esteja fora da palavra de Deus. Né? A gente vai viver esse círculo vicioso, né? Que a gente não vai sair dali de dentro. Porque todo dia vivendo a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa. Então achei interessante essa tradução, assim, bem bonitinha, né? Achei, às vezes aprende também. Né? Pode não ser bíblico, mas é algo verdadeiro. Tanto para quem está fora, quanto para quem está dentro da palavra do Senhor. Se a gente não mudar a situação, não procurar mudar. E é em tudo, né? Em todas as coisas que prejudicam, né? A gente também. Somos nós mesmos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos estar orando então, em nome de Jesus. Bom, vamos a gente fazer um ciclo aqui das mãos para a gente liberar uma palavra para a gente ensinar. É um estudo bem profundo assim, né, que a gente pode estar fazendo, né? Eu creio que é algo que implica na vida de cada um de nós, né? Eu já tive muitos problemas nessas áreas, né? Foi difícil de vencer, difícil como a irmã falou, de mudar esse círculo vicioso. E só o Espírito Santo, e através da lavagem da palavra, que nos fortalece para poder vencer o maligno. Né? Não só o maligno, mas a nossa própria vontade, né? Então, a gente procurar fazer a nossa vontade, a gente não vai fazer a vontade do Senhor. Se a gente procurar fazer a vontade do Senhor, eu creio que o Espírito Santo ele age em nós, amém? Então, eu queria que a igreja estivesse orando, né? Para que cada um de nós fosse transformado, né, nessas áreas. Muitos já venceram, muitos ainda estão nessas áreas, né? Às vezes não tem ninguém aqui que está, mas há pessoas na igreja que muitas vezes têm esses problemas de moralidade sexual, e para a gente poder estar intercedendo por essas pessoas, amém? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por este estudo. São coisas, ó Pai, espirituais muito sérias, ó Pai querido, que nós temos que vencer a cada dia em nossas vidas, Senhor. Muitos de nós, ó Pai querido, estamos nesse meio, muitos de nós já vencemos, muitos irmãos ainda estão, ó Pai, nesse problema, Pai. Mas nós queremos levantar um clamor nesta noite, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, o Teu Espírito Santo possa trabalhar na vida de cada um, Senhor, libertando, Pai, dando, Pai querido, libertação nessas áreas, ó Pai, fugindo da aparência do mal, fugindo, Pai querido, das coisas ilícitas, de toda imoralidade sexual, ó Deus, caindo por terra, Pai, coisas que cegam a nossa mente, cegam, Pai querido, a nossa visão, a nossa comunhão contigo, Senhor. Nós queremos repreender todo esse espírito de sensualidade, todo esse espírito de imoralidade, Senhor, de adultério, Senhor, de homossexualismo. Nós repreendemos agora como igreja, Pai querido, como embaixadores do Teu Evangelho, Pai. Nós queremos declarar sobre esta nação, sobre a cidade de Oizume, Pai, o Teu Espírito Santo, o governo através da Tua palavra, Senhor, que nós repreendemos todo esse espírito, Senhor, de adultério nesta cidade, todo espírito de fornicação, todo espírito, ó Pai querido, de prostituição, ó Pai. Nós queremos repreender agora no nome e na autoridade de Jesus, sobre os Teus filhos na igreja, Senhor, nesta, Pai querido, nesta igreja, Pai, nós queremos repreender agora, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos declarar, Senhor, que o Teu povo é santo, e que o Teu povo anda em santidade contigo, ó Pai, porque a Tua palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Que nós possamos caminhar, ó Pai, conforme a Tua palavra nos ensina, conforme o Teu Espírito Santo direciona, Pai querido. Nós Te glorificamos e nós Te exaltamos nessa hora e Te agradecemos, Pai, por todas essas coisas, Senhor, que Tu tens tratado com a Tua igreja, através dos ministros, através da Tua palavra, Senhor, através deste estudo, Pai. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.